Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje motoristas e cobradores e também outros funcionários da empresa Transportes Urbanos se reúnem em frente à Câmara de Vereadores aqui de Erechim para protestar e pedir para que vereadores aprovem o acordo entre prefeitura e empresa de R$ 4 milhões para que o transporte público não pare de funcionar. Também, entre outros destaques, nós vamos mostrar para você que um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas aqui em Erechim. E também o prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, fala sobre o que a AMAL, em que ele é presidente, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, está fazendo para conter uma nova onda da Covid-19 aqui na nossa região. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha nesta quarta-feira com as informações aqui da nossa região. Imagens de Erechim agora na sua tela, céu azul aqui na capital da amizade. A temperatura é de 12 graus. E a gente já começa falando da movimentação hoje pela parte da manhã em frente à Câmara de Vereadores aqui de Erechim. Olha, motoristas e também cobradores, além de outros funcionários das empresas de transportes urbanos, se reuniram em frente ao Legislativo aqui de Erechim para uma manifestação e tentar sensibilizar os vereadores a aprovarem o acordo encaminhado com a Prefeitura. Segundo a negociação, a empresa receberá cerca de R$ 4 milhões para reequilibrar o contrato que tem com o município e evitar o fechamento e, em consequência, o encerramento dos serviços aqui na cidade. A manifestação não afetou o serviço prestado pela empresa, já que os motoristas e os cobradores do turno da manhã seguiram com o trabalho normal. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário aqui de Erechim, o fechamento da empresa Gaurama resultaria na demissão de mais de 140 pessoas. Segundo a Prefeitura, a previsão é que nesta quinta-feira a Câmara de Vereadores vote a aprovação ou não deste pagamento para a empresa do transportes urbano. Vamos seguindo com outras informações e olha, um automóvel acabou colidindo contra uma carreta na tarde de ontem. O acidente aconteceu no trevo de acesso a Getúlio Vargas. O automóvel colidiu contra uma carreta na tarde dessa terça-feira em Getúlio Vargas. O acidente ocorreu no trevo de acesso ao município, na RS 135. O motorista do automóvel que contornava o trevo disse que, devido ao sol, não viu o caminhão e acabou ocorrendo a colisão. O condutor do veículo, que estava sozinho, foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital São Roque. O motorista da carreta não ficou ferido. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E uma carreta com placas de estação tombou sobre uma ponte em Santa Catarina. Olha, por pouco o veículo não caiu dentro da água. Veja. Um caminhão de estação tombou em uma ponte na SC 480 entre as cidades de São Domingos e Ipuaçu, em Santa Catarina, na madrugada dessa terça-feira. O motorista de 28 anos disse que perdeu o controle do veículo pouco antes de chegar na ponte. Ele bateu e destruiu parte da mureta de proteção, vindo a tombar sobre a ponte. O condutor não ficou ferido. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina. E aqui em Erechim, um menor foi apreendido por tráfico de drogas. Olha, um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta terça-feira, suspeito de tráfico de drogas em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, ele estava em uma casa na rua Demétrio Arpini, no bairro Progresso. Ao ser abordado, os policiais encontraram com o jovem 21 pedras de crack e R$ 70 em dinheiro. O adolescente foi levado para a delegacia e, logo após ser ouvido, ele acabou sendo liberado. Seguimos com outras informações para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias. E olha, o prefeito de Erechim e presidente da AMAL, Paulo Alfredo Polis, em um vídeo ontem à noite, explicou o que a associação está realizando aí para tentar conter uma nova onda da Covid-19. Veja. A região do Alto Uruguai, desde o início da pandemia, ela fez a lição de casa. Nós temos aqui um comitê regional que trabalha dentro de uma lógica de monitoramento diário dos números da pandemia.
Foi com esse monitoramento que nós, por exemplo, aumentamos os números de leitos aqui do nosso hospital regional, tanto da parte clínica quanto da parte de UTI. Agora, recentemente, com esse novo pico, nós estamos trabalhando dentro de uma ótica de maior fiscalização dos municípios, da fiscalização dos municípios com a Brigada Militar, também com o intuito de fazer a prevenção através de uma campanha de comunicação regional em todos os veículos de comunicação e atuando sim junto a cada município, olhando e monitorando as ações que têm que ser implementadas a partir aí dos números que são apresentados. E começou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Atenção, a reportagem é da TV Brasil. O INSS começou a pagar hoje a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Vão ser mais de 25 bilhões de reais antecipados pelo governo para o pagamento de 31 milhões de benefícios. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o pagamento vai ser entregue entre hoje e 8 de junho. Quem recebe mais que o salário mínimo vai ter o pagamento creditado entre 1º e 8 de junho. Segundo o INSS, a medida vai injetar mais recursos na economia nesse momento tão difícil de pandemia. E a Anvisa autorizou o teste de um soro contra a Covid-19 em seres humanos. Esse soro está sendo produzido pelo Instituto Butantan. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje os testes em seres humanos do soro anti-Covid, desenvolvido pelo Instituto Butantan. O material é feito a partir do plasma de cavalos e esperava liberação desde março. O Butantan tem aproximadamente 3.000 frascos para dar início a essa testagem. E ontem foi o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Muitas famílias sofrem com angústia de terem de terem perdido seus filhos levados. No caso dessa reportagem, o morador está há 12 anos buscando a filha. Veja. A filha de Luciene tinha 9 anos quando desapareceu ao ir à padaria perto de casa. Testemunhas viram a menina ser levada por um homem numa bicicleta. Hoje, 12 anos depois, o caso continua sem solução. Não sabia que para ter um filho desaparecido você tem que ser formado em detetive. Hoje eu só conto com a sociedade, porque minha filha, 12 anos de desaparecida, minha filha vai fazer 21 anos. Estima-se que no Brasil 40 mil crianças e adolescentes desapareçam por ano, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública. O Dia Internacional da Criança Desaparecida foi criado para dar visibilidade a esses casos que provocam tanta dor às famílias e são um problema social. Esse é um problema que não é só dos pais, é um problema social, é um problema que a sociedade tem que se envolver nisso. A atuação da justiça e das autoridades é fundamental nesses casos. A família, ao se dar conta do desaparecimento de uma criança e se dirigir a uma delegacia, o Ministério tem enfatizado a importância dessa família ser bem recebida, ser bem acolhida. Agora a gente vai exibir um vídeo produzido pela Polícia Rodoviária Estadual, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, sobre a circulação de máquinas agrícolas nas rodovias. É comum aqui na nossa região do Alto Uruguai. Veja. O trânsito de máquinas agrícolas é muito comum em nossas rodovias. E o Comando Rodoviário da Brigada Militar tem uma atenção especial a essa classe que é muito importante para nosso estado. Para um trânsito mais seguro, é fundamental que os agricultores tenham conhecimento da legislação de trânsito e tenham muito cuidado em relação à segurança. As normas de trânsito não proíbem completamente o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias, porém estabelecem algumas regras, entre elas: o condutor deve ser habilitado no mínimo na categoria B. As máquinas devem ter equipamentos obrigatórios, tais como faróis dianteiros, lanternas de freio, espelhos retrovisores, cinto de segurança, buzina, pisca-alerta, entre outros. O veículo deve ter no máximo 4,40 metros de altura, 15 metros de comprimento e 2,80 de largura. Se não cumprir esses requisitos, as máquinas agrícolas devem ser transportadas em plataformas apropriadas. Salientamos que mesmo tendo esses conhecimentos dos procedimentos que a legislação estabelece, porém se optarem em transitar em via pública, que seja com batedor na traseira e na frente da máquina,
que retirem a plataforma das colheitadeiras, que procurem caminhos alternativos, sempre com batedor e boa iluminação e sinalização, e que seja sempre de dia. Caso forem flagradas em desacordo, as penalidades variam de R$ 88 a R$ 880, bem como poderá responder um termo circunstanciado junto ao fórum. Mais uma vez, destacamos todo o respeito e admiração pelos trabalhadores rurais. Contudo, temos a consciência de que todos juntos podemos fazer um trânsito mais humano e seguro. E lembre-se, um cuidado a mais, um acidente a menos. Bom, vamos voltar a falar da Covid-19. Muita gente está tomando a vacina da Covid-19 e depois está tentando fazer um exame de sangue para comprovar se tem anticorpos ou não contra a Covid-19. A gente foi ouvir um especialista para saber se funciona e se o exame de sangue é capaz de mostrar realmente se a pessoa tem anticorpos ou não contra a Covid-19. De acordo com os especialistas, não é possível. Veja agora na reportagem o porquê. Depois de tomar as 2 doses da tão sonhada vacina contra a Covid-19, tem gente que decide fazer por conta própria o exame de sorologia, o mesmo que é feito nos laboratórios convencionais para saber se o corpo adquiriu imunidade depois da contaminação pela Covid. Mas será que esse exame detecta mesmo se você está realmente imune? As sociedades médicas não recomendam que isso seja feito. Por que motivo? Porque a resposta imune a uma vacina é uma resposta muito complexa. Ela envolve não só anticorpos, e mesmo nos anticorpos são diferentes tipos de anticorpos, e ela envolve também uma resposta celular feita pelos linfócitos. Então, um simples exame de laboratório comercial não vai lhe garantir se você está protegido ou não. Ou seja, não é dessa forma que se verifica a resposta imunológica das vacinas à doença. Essas análises já são feitas pelos laboratórios produtores dos imunizantes. O objetivo da vacinação em massa, como explicam os especialistas, é diminuir o número de casos graves e de mortes causados pelo vírus da Covid-19. E todo cuidado ainda é pouco. A gente está longe do controle da pandemia, porque o vírus ainda tem alta circulação em todo o mundo e tem surgido variantes. Então, nós não sabemos se as vacinas precisaram ser alteradas, com que frequência nós precisaremos receber as vacinas contra a Covid-19. O uso adequado da máscara, manter o distanciamento social e higienizar com frequência as suas mãos. Faça essas medidas, mantenha, mesmo tendo sido vacinado, para proteger tanto a você quanto a todas as pessoas que você ama que estão à sua volta. Olha, mais de 60% das pessoas têm itens em casa que podem ser vendidos e se tornarem aí uma fonte de renda nesse momento econômico difícil aí com a pandemia. Muita gente tem ofertado aí no Facebook e também em outros sites na internet, né, coisas que não estão mais utilizando e acabam vendendo. Veja agora na reportagem. Transformou uma mania em negócio. Vende pela internet roupas usadas que garimpa em brechós. Garante que preço bom e facilidades na entrega são diferenciais para atrair compradores. Com as vendas, Fernanda chega a tirar R$2.000 por mês para complementar a renda. Para ganhar dinheiro exige um investimento de tempo, né? Então, se você quer só trabalhar com isso, você vai precisar investir em produção de foto. Quando eu vejo a foto que está bem tirada e consegue expor bem a qualidade do produto, eu acabo comprando. Além disso, quando eu tenho frete grátis, é algo que me atrai muito e a possibilidade de dividir algumas vezes no cartão. Matiello é ator e, com menos trabalhos na área por causa da pandemia, começou a vender na internet roupas e acessórios que não usava mais. Eu já lucrei em média de uns R$3.000 a R$4.000 por aí, né? Eu me desfiz de alguns aparelhos eletrônicos e algumas peças de relógio também, por conta que eu tenho algumas parcerias como sou influenciador e muitos dos meus seguidores também me pedem para me desfazer de algumas peças que eu não uso. Então, eu achei válido mesmo
a ideia de colocar na internet e me desfazer de alguns produtos. 63% das pessoas têm em casa alguma coisa sem uso que poderia ser vendida pela internet, mas apenas 23% partem para os negócios. Os dados são de pesquisa de uma empresa global de comércio eletrônico. E a média, o valor desses produtos parados em casa são 4,7 mil reais, né? Então, a média, a família brasileira tem 4.700 reais parado em casa, produtos que eles podem vender. É uma tendência mundial, né? O consumidor está cada vez mais consciente da sustentabilidade e é muito mais melhor para o meio ambiente, para a sociedade, se a gente dá uma segunda vida aos produtos. E a Receita Federal abriu consulta para o primeiro lote da restituição do imposto de renda. Se você declarou, deve receber o pagamento até dia 31 desse mês. A próxima segunda-feira, 31 de maio, é o último dia. Até lá são esperadas 32 milhões de declarações. O prazo original era até 30 de abril, mas foi adiado devido à pandemia. Mas mesmo assim, sempre tem aqueles que deixam para a última hora. Lembrando, se a declaração não for entregue no prazo, a multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido. Para tirar dúvidas, a Receita criou um assistente virtual disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Uma das recomendações é usar o sistema de declaração pré-preenchida que resgata informações já existentes. Este especialista tem outra dica importante. Antes do preenchimento, é melhor reunir com antecedência a documentação exigida. Peguem a declaração do exercício anterior, os informes de rendimentos, os informes bancários, esqueçam aquela ideia do achismo. Eu acho que eu tinha o depósito em conta corrente, né, é R$100 ou R$1.000 ou R$1.500, e esqueçam isso, solicitem o informe do banco. Há sempre movimentações que o banco fornecem de informações à Receita Federal e que você necessita para confeccionar a sua declaração de imposto de renda. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo com imagens de Erechim na sua tela. Daqui a pouquinho, Eric Oliveira. Hoje é dia de Inter na Libertadores. Eu falo já mais para você. Te liga! A RS 477 é uma das principais ligações da região do Alto Uruguai com a região nordeste do Rio Grande do Sul. São cerca de 100 quilômetros entre Erechim até São José do Ouro. Deste trajeto, apenas 20 quilômetros na região do Alto Uruguai estão sem asfaltamento. Um trecho que corresponde diretamente às cidades de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Essa estrada é muito importante para o nosso município de Centenário e também para os demais municípios da região da Munor e da Amau. Vai desenvolver muito a nossa região, né? Essa rodovia é fundamental para esse desenvolvimento. Essa é uma obra estratégica. Pavimentação já. A RS 477 é conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, pois diariamente centenas de veículos de todos os tamanhos circulam por ela, movimentando o comércio, indústria, serviço e o agronegócio do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa ligação ela vai melhorar sim a área de serviços, saúde, educação, a área da agricultura, da pecuária, facilitar aí o deslocamento. Precisamos muito dessa ligação com Erechim, que é um polo regional, né? Tanto na educação quanto na saúde e também economicamente falando. Ao todo, são 51 municípios beneficiados diretamente com a conclusão da ligação asfáltica. Uma população de 368.370 pessoas beneficiadas.
Juntas, as regiões da Mau e Amunor, em 2020, apresentaram um ICMS de R$ 13.103.442.370. A nós faltou e falta ainda estradas. E nós precisamos muito de infraestrutura. Esse asfalto é um desejo da nossa comunidade. O pneu não aguenta nenhum ano. Hoje, com a ponte de Carlos Gomes, o movimento triplicou. Uma ligação direta entre o Alto Uruguai e Santa Catarina. Isso aqui é de essencial importância, a maior importância e a melhor coisa que tem para nós. Esse conjunto de forças gera um índice de retorno ICMS para 2021 de 4,73%. Juntos, representantes de diversas áreas das duas regiões estão unidos para a conclusão da pavimentação, que além da economia, vai auxiliar no transporte nas áreas de saúde e educação e dar mais qualidade de vida e desenvolvimento para quem usa a estrada todos os dias. Somos favoráveis ao assaltamento da ERS 477. Que essa 477 é muito importante para a saúde, para o comércio. Estamos aí junto nessa luta para que isso saia do papel e venha se tornar uma realidade aqui na nossa região. Então é importante para nós porque isso vai facilitar o trânsito e o deslocamento dos alunos para ambas as regiões. Porque sabemos da importância que tem o acesso e até o centro maior que hoje é Erechim. Nós precisamos de saúde, nós temos que ir a Erechim, transporte agrícola, tudo nós pertencemos para o lado de Erechim e precisamos muito desse asfalto. O asfalto até a 477 é de extrema importância. Nós precisamos demais para que as pessoas, o cidadão e a indústria tenham essa ligação. Falta pouco para que a RS 477 seja concluída. É a estrada do desenvolvimento para seguir desenvolvendo o Rio Grande do Sul. Chegou a hora de acelerar e o Rally Velocidade está de volta, agora na tela da TV Bom Dia. Dia 30 de maio você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Bom Dia a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. É o Rally Integração de Aratiba. Mas atenção, a organização pede que desta vez, devido à pandemia, você evite ir para o barranco e ficar em aglomerações para ver a passagem dos carros. Mas fique tranquilo, você poderá acompanhar todas as imagens e as emoções da segurança de sua casa. Vai ter muita emoção com os melhores pilotos e navegadores do Rally brasileiro. Primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade 2021. Rally Integração de Aratiba, ao vivo na TV Bom Dia. Oferecimento: Câmara Municipal de Vereadores de Aratiba, Prefeitura de Aratiba, Ervateira Tchê e Tio Tomás, Clínica de Olhos Erechim, Cressol Aratiba, Creral Telecom e QSoja. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde.
Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Você está feliz sexualmente no seu casamento? Este tema é um tabu para muitos casais que precisam falar sobre este assunto. Por isso, dia 27 de maio, o Bom Dia Entrevista recebe a palestrante, psicóloga, sexóloga e criadora do método MIP, Eliane Duarte, a partir das 8 da noite, ao vivo na TV Bom Dia. Bom Dia Entrevista sobre satisfação sexual conjugal com Eliane Duarte. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. No seu aniversário, Campinas do Sul só tem a agradecer e honrar as pessoas que fizeram deste município, ao qual ao longo de sua história tem se transformado e se tornado cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas que nasceram ou escolheram este espaço de chão para viver. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa casa. Parabéns, Campinas do Sul, pelos 62 anos de emancipação. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias, imagens bonitas aí desse céu aí em Erechim, show de bola, obrigado pela sua companhia. 12 graus a temperatura, tá frio, hein? Vamos agora ao comentário do Igor Miller, te liga, opinião, você também vê aqui. É importante dizer que a negociação ocorrida entre a Prefeitura de Erechim e a empresa de transportes Gaurama foi realizada, foi mediada pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC.
E essa é uma ferramenta da justiça, enfim, é um local que toda a comunidade pode recorrer individualmente, com um representante, enfim, para resolver problemas econômicos, de empresas, de sociedade, enfim, para resolver problemas de uma maneira mais rápida, ágil, sem tanto prolongamento de processo, de 100 anos de processo judicial, né, com mais celeridade e tendo suporte de profissionais, de outras pessoas, para conseguir resolver aquela situação. Então, foi dessa maneira que se construiu o resultado da mediação, da negociação entre o município e a empresa, e que na avaliação de um dos mediadores foi construtiva e atendeu o interesse público, o que é muito importante. Obviamente que essa situação entre o município e a prefeitura não termina aqui ainda. Por quê? Porque ainda temos a Câmara de Vereadores, que vai dar o seu aval, enfim, por meio de lei, vai analisar o que está acontecendo, e o próprio município vai buscar fazer uma avaliação externa dos números e do período que a empresa, enfim, demanda o seu reequilíbrio. Mas é importante frisar que, a exemplo dessa situação que ocorreu, a comunidade também, o indivíduo ou uma empresa, também podem recorrer a esse expediente para resolver os seus problemas. E, entre outros, o Sejusc ele trata de outros temas também, não somente desses, de vários outros temas, que também podem ser enquadrados, enfim, tem uma gama de outros serviços e de ações realizadas por esse centro. Então, eu gostaria de deixar o registro disso, falar a respeito, até para as pessoas que precisam conhecerem, né? É uma maneira inédita, é uma forma inédita de tentar resolver conflitos aí, e que já vem funcionando e dando a sua contribuição para a comunidade, para a sociedade, a exemplo de que nós vimos de um assunto tão importante e tão custoso e tão necessário para a comunidade erechinense e para qualquer comunidade, que é o transporte público. Um bom dia e é isso aí. Obrigado, Igor. Agora a gente traz os destaques do Bom Dia impresso e digital para você de hoje. Vamos ver quais são as informações da edição desta quarta-feira, dia 26 de maio, aqui do Jornal Bom Dia. Então, olhando aqui a nossa capa, nós temos sobre o transporte coletivo, resultado entre Erechim e Gaurama atendeu interesse público. É a principal aqui informação da nossa capa. Na página 2, sobre economia, Simão Imóveis vive nova fase. E aqui na página 3, resultado entre Erechim e Gaurama atendeu, então, o interesse público. Na página 4, nós temos os artigos de opinião e na 5, Erechim, deputados de MDB e PTB devem definir indicações para a saúde e Cine. Na página 6, nós temos mais informações em relação à pandemia, né? A região contabiliza 16 óbitos em 6 dias. Depois do fato da foto, e na página 7, espera por respostas. A Escola Estadual de Carlos Gomes pede socorro. Na página 8, nós temos aqui sobre compromisso, né? O Instituto Unimed consolida a presença no cenário social gaúcho. E depois na 9, Saúde Clínica, o curso de Medicina Veterinária da URI promove palestras. Da página 10, temos também sobre educação a Agenda 2030, a juventude na arquitetura e implementação. Depois na página 11,
Em alerta, Getúlio Vargas, 15 pacientes hospitalizados e 338 em isolamento devido à Covid-19. Na página 12, destaques da região, lá em Paim Filho, pedir nota assegura recursos e investimentos. Também temos de Getúlio Vargas, o lar da menina recebe doação de 100 cestas básicas. Na página 13, em Gaurama, o melhor produtor de suínos do Brasil é dali do município. Depois, na página 14, nós temos estímulo aos exercícios. O SESC oferece promoção para 3 meses na academia online. Depois nós temos os classificados do Bom Dia. E em Mariano Moro, os programas de incentivo são respostas à necessidade da comunidade. Na página 19, aqui, social, a obra promocional Santa Marta se reinventa na pandemia. Na página 20 e 21, o caderno de variedades. E na segurança, estelionato, a polícia prende golpistas paulistas atuando na região. Temos também lá em Getúlio Vargas que um indivíduo arremessa pacotes com drogas e celulares ao presídio. Na página 23 já começa aqui o esporte, então Gaúcho de Rally, disputas em 4 categorias abrem em Aratiba. E na página 24 do voleibol, né, nós temos ali que a equipe é campeã, a equipe EVF da Copa, né, Cerune, né, aqui da nossa região. Muito bem, nós lembramos que o Jornal Bom Dia já está nas bancas. Se você ainda não é assinante, você pode adquirir o seu. Liga aqui no 3520-8500 e você pode saber como você pode ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e também aqui na região. Vamos falar de esporte agora com Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Te liga. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Para quem está nos acompanhando, ótima quarta-feira a todos. Vamos começar a falar do Internacional, que hoje tem um jogo importante da Libertadores. Se ganhar aí, pode ficar no topo do seu grupo. É isso aí, o Internacional já está classificado, isso porque venceu o Deportivo Táchira com goleada e também o Olímpia com goleada no estádio Beira-Rio, ainda lá no primeiro turno. Mas o Inter não faz uma boa Libertadores. É um jogo que o time do Miguel Ángel Ramírez vai pressionado, não só o grupo de jogadores, como também a comissão técnica. A direção já confirmou a manutenção da comissão técnica para pelo menos o início do Campeonato Brasileiro. Depende muito dos resultados e eles precisam acontecer e começam já a cobrar, a torcida já começou a cobrar, não só no Grenal que foi disputado no último final de semana, mas também no jogo dessa quarta-feira. O Inter não deve contar com o Yuri Alberto, que foi expulso na última partida, e nem com o Patrick, que está lesionado. O Rodinei também, né, não deve jogar pela lateral direito, porque já está de malas prontas para voltar ao Flamengo. Deve ter o Saravia como seu lateral direito. O Inter, sim, já está classificado. Precisa convencer em campo. Pega o Always Ready, jogo que acontece hoje, 19h30, no estádio Beira-Rio. Quem sabe, para fazer um bom jogo, quem sabe dar uma goleada para cima do Always Ready, porque acabou perdendo na altitude para um time sem expressão nenhuma, inexpressivo, um time de uma diferença técnica bem inferior. E o Inter, sim, vai contar com a experiência do Tyson, que inclusive falou ontem e deu muita moral para o treinador e disse que está confiante para levar o Internacional no rumo das vitórias. Muito bem. E o Grêmio tricolor, ainda estamos falando do Douglas Costa por lá? Ainda estão falando e vão continuar falando, porque o Douglas Costa já está regularizado com o boletim informativo diário da CBF. Ele visitou ontem a Arena do Grêmio e também treinou no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho com os demais jogadores titulares do time do Grêmio, porque o time que viajou para a disputa da Copa Sul-Americana na quinta-feira contra o Laikidá é um time de transição, inclusive o Thiago Nunes também não viajou. Quem comandará à beira do gramado o time do Grêmio na sua última rodada da fase classificatória da competição continental deve ser o Thiago Gomes, técnico da transição. O time titular se prepara junto com o Douglas Costa para o início do Campeonato Brasileiro, que começa contra o Ceará no final de semana. O Grêmio, que também falando sobre o Douglas Costa, ele deve estar à disposição na terceira ou quarta rodada do Campeonato Brasileiro, porque tem um compromisso pessoal e depois retorna assim a Porto Alegre para se investir pela sua primeira vez o seu retorno à camisa do Grêmio. E o Ipiranguinha apresentou ontem um reforço, se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro, joga a primeira na segunda-feira diante do Paraná. Diante do Paraná. O adversário é difícil. A informação que tenho é que todos os jogadores do Ipiranga
estão à disposição do técnico Júnior Rocha para segunda-feira. A questão física está excelente, todos os jogadores, havia 3 semanas nessas para se preparar. Quando acabou o Campeonato Gaúcho, alguns jogadores não estavam 100%, mas eles se prepararam, estão em plena forma física e jogarão na segunda-feira. Basta saber o time do Júnior Rocha que entrará em campo. É bom salientar que esses jogadores que chegaram estiveram pouco tempo, estão sem ritmo ainda. Não se sabe bem definido ainda qual será o time, até porque saíram 4 jogadores essenciais, mas boa informação. Eric Farias, jogador novo, 24 anos, que chega, é atacante e deve suprir uma das necessidades do Ipiranga no setor ofensivo, e vamos esperar que esteja regularizado quanto ao BID também, o boletim informativo diário da CBR, para que ele possa jogar nessa primeira partida. Ele fica de fora. Muito bem, mais informações às 5 da tarde no Virando o Jogo. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, e para todo mundo que nos acompanha também. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O frio prossegue intenso nesta quarta-feira e ainda há possibilidade de geada nas cidades do extremo norte do Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio e seco que atua no estado de origem polar é responsável pelo resfriamento das temperaturas e também por deixar o tempo firme aqui na região. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 5 graus e a máxima de 20. A umidade do ar ficará em torno de 32% e não há previsão de chuva. No município de Áurea, a mínima será de 7 graus e a máxima de 21. E no município de Floriano Peixoto, a mínima será de 6 graus e a máxima de 20. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Tayane do Carmo entrevistou uma médica endocrinologista para falar sobre o tratamento contra a obesidade. Vamos rever juntos essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre orientações e também tratamento da obesidade. Não só esse assunto, nós temos diversos assuntos para falar hoje, também sobre o que é tireoide, vamos falar da importância de ter um acompanhamento profissional para tratar essas doenças e também outros assuntos. Para conversar conosco, explicar melhor a respeito desse assunto, nós convidamos a doutora Paula Jakuski, que já está aqui com o seu consultório agora, aqui em Erechim, que vai estar conversando conosco. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui no Bom Dia Entrevista. Muito obrigada, Tayane. Prazer é meu estar aqui. Obrigada pelo convite também. E para nós iniciarmos, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de ti, que tu se apresentasse, que agora você era de São Paulo, né? Agora está com o escritório aqui, veio trabalhar com o seu pai, que tu falasse de você para as pessoas se conhecer aqui de Erechim. Tá bem. Bom, então meu nome é Paula Jaskulski. Na verdade, eu sou aqui de Erechim, eu nasci aqui, fiquei bastante tempo aqui. Aí depois eu fui estudar, né? Fui fazer medicina, então eu me formei na Universidade de Passo Fundo. Me formei em 2016. Aí depois eu fui fazer minha residência de clínica médica em Porto Alegre. Eu fiquei 2 anos lá. E aí fui fazer minha especialização em endocrinologia, que foi na Unicamp, em São Paulo. E aí agora esse ano, então, eu estou retornando aqui para Erechim, né? Estou bem feliz em estar de volta. E vou trabalhar junto com meu pai aqui. E para a gente entender, Paula, melhor, assim, a respeito da tua área, eu gostaria que tu explicasse qual é o papel do endocrinologista para a gente entender melhor. Sim. Bom, então, o endocrinologista, né, a gente estuda, na verdade, e trata alterações nas glândulas endócrinas, né? Essas glândulas, elas são responsáveis pela produção dos nossos hormônios. E a gente tem, então, distúrbios que vão ser ligados ao excesso da produção hormonal e à falta deles também, né? E os hormônios, eles são substâncias químicas que vão regular várias funções do nosso organismo, né? Então, vai ter um papel super importante na nossa saúde, né? Na nossa saúde global. E nós, endocrinologistas, vamos avaliar sinais, sintomas que os pacientes apresentam e tratar esses possíveis distúrbios. E é uma área também assim muito ampla, né? Com muitos conceitos. Falando dessa área de atuação, quais são as áreas que este profissional atua? Bom, então, como eu falei, os hormônios eles vão regular várias funções do nosso organismo.
E por isso acaba que a nossa área ela é muito ampla, né? A gente vai tratar então distúrbios de várias glândulas, né? Começando então pela hipófise, que é uma glândula que não é tão conhecida, né? Ela fica assim na base do cérebro e vai regular o trabalho da nossa tireoide, dos testículos, dos ovários. Ela produz também o hormônio de crescimento. Outra glândula, essa já um pouco mais conhecida, é a tireoide, né, que ela pode ter aí uma disfunção tanto para uma produção excessiva de hormônios quanto insuficiente, então vai ter o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, existem também os cânceres de tireoide. Outra questão que também acho que é mais conhecida é o diabetes, né, porque a gente trata aí a disfunção da parte endócrina do pâncreas, né, que vai poder causar o diabetes pela falta da insulina. Nós tratamos também distúrbios das glândulas suprarrenais ou adrenais, que elas ficam em cima do rim. Também são um pouco menos conhecidas, né, mas também produzem vários hormônios importantes. E também das paratireoides, que são glândulas bem pequenininhas que ficam próximas da tireoide e são responsáveis pelo metabolismo do cálcio. Então, aí essa parte mais de osteoporose, osteopenia. Né? Então, são várias aí as nossas áreas de atuação. Realmente é um trabalho bem extenso, né? De extrema importância também para a nossa saúde, né? Para a gente ficar sempre atento e fazer consultas regularmente. Sim. Paula, falando também, você também é metabologista, né? Além de ser endocrinologista. E eu gostaria que tu falasse para nós qual que é o foco dessa área. Tá, então a metabologia, ela estuda a parte do metabolismo humano, né? E aqui estão incluídas aí o próprio diabetes, né? Que ele é uma doença endócrino-metabólica. Também alterações no colesterol, então colesterol alto, que é bem prevalente. Alterações no peso, então tanto sobrepeso, obesidade. E também a gente inclui aqui muitos transtornos alimentares que a gente também acompanha, né? Como a anorexia, a bulimia e também a compulsão alimentar, né? Então, essas áreas são bem interligadas, né? E tem também aqui uma outra questão, é exatamente nessa linha, né? Qual seria a relação, né, que tem entre endocrinologia e metabologia, né? Como é que esse profissional, ele pode ajudar as pessoas a serem mais saudáveis? Que eu acredito, né, Paula, que atualmente, com tudo que a gente está vivendo, é o que as pessoas mais buscam, ser mais saudável. Bom, como eu falei, elas são bem interligadas e elas acabam se complementando muito, né? E as duas, elas sempre buscam melhorar a qualidade de vida, né, dos pacientes. Então, assim, a gente sempre vai olhar o paciente como um todo, olhar o global dele, e a gente vai avaliar não só essa questão hormonal, né? A gente olha também a parte de sono, a gente ajuda no manejo do estresse. Nós orientamos aí uma alimentação mais saudável, né? A prática da atividade física. Então, são áreas bem complementares. E junto a gente sempre tem também outros profissionais, né? Então, nós temos muito aí a participação dos nutricionistas, né? Que nos ajudam a elaborar essa parte da alimentação saudável. Os profissionais da educação física, que vão fazer um treinamento com os nossos pacientes, né, para programar uma perda de peso saudável, psicólogos, né, e também outras áreas médicas que muitas vezes, dependendo do caso, são necessárias, né. É um profissional que olha para o ser humano como um todo, né? Exatamente. Trata uma parte, mas na verdade para tratar aquela parte tu precisa ter essa amplitude, né? Digamos assim, né? E falando nisso, Paula, na tua avaliação, como que você vê, qual é a importância das pessoas terem um acompanhamento com um profissional e cuidar da sua saúde? Sim. Bom, então assim, existem vários tipos de pacientes, né? Então, eu sempre falo que é interessante ter esse acompanhamento para prevenir justamente o aparecimento das doenças, né? Então, fazer um acompanhamento a longo prazo, né? Para a gente conseguir prevenir aí um diabetes, né? Uma obesidade e, consequentemente, também reduzir aí a mortalidade cardiovascular que é tão prevalente. E também tem aqueles pacientes que já sabem que tem um distúrbio hormonal, então eles precisam ter um acompanhamento regular, fazendo os exames, né, no prazo correto, tendo um acompanhamento aí com a gente. E também aqueles pacientes que estão programando uma perda de peso, né, é super importante acompanhar com profissionais sérios, que vão indicar o tratamento correto, né,
e fazer esse acompanhamento a longo prazo. Lembrar que não é uma solução tão rápida, né? Mas com bom acompanhamento se tem resultados muito bons. E falando agora de uma questão que é muito comum assim para a maioria das pessoas, que a gente acompanha bastante os índices do crescimento, que é da obesidade, né? E agora com o inverno, as pessoas mais em casa acabam ficando assim com a falta da prática de exercício, e essa pode ser que isso aumente, né? Como é que é feito o tratamento de quem tem obesidade? Bom, então assim, esse tema é super importante hoje em dia, né? A obesidade vem crescendo muito ao longo dos anos. E só para a gente ter uma ideia, assim, em relação no Brasil, né? 6 em cada 10 brasileiros têm sobrepeso e mais ou menos aí 26% dos adultos têm obesidade. E são índices que vêm aumentando nos últimos anos, né? Então, é muito importante debater sobre isso e os pacientes precisam entender, né? E as pessoas no geral, que é uma doença crônica, na verdade, né? Que precisam de acompanhamento médico a longo prazo. E com o acompanhamento a gente consegue ter aí resultados excelentes. Então, o que acontece que muitas pessoas pensam, e é um erro muito comum, é pensar que o obeso ele não perde peso porque não tem força de vontade. Muita né? gente fala isso, né? Com certeza. Isso é um erro super comum. E o que, na verdade, acontece é que o nosso corpo ele entende que quando a gente está perdendo peso, a gente estaria doente. Então, ele gera mecanismos, né, para isso não acontecer. Só para a gente entender um pouquinho, a cada quilo perdido, o nosso corpo tenta aumentar a fome em 100 calorias. Olha só. Né? Então, assim, os pacientes que têm obesidade há muitos anos, se eles não têm um acompanhamento junto, né, muitas vezes eles não vão ter um sucesso terapêutico. E a gente consegue, juntos, elaborar boas estratégias para que ele tenha aí um resultado bom, né, e consiga perder peso e manter essa perda de peso também. E quando geralmente, Paula, a gente conversa com as pessoas que elas estão um pouco acima do peso, elas sempre falam para nós, mas eu tenho tireoide. E a gente escuta muito essa palavra, só que muitas vezes nós não sabemos o real conceito do que seria essa tireoide e de como é o tratamento. Eu gostaria que tu explicasse para nós entender melhor. Claro. Bom, a tireoide ela é uma glândula que fica aqui na região anterior do pescoço, né? Ela pesa em torno de 15 a 25 gramas, mais ou menos. E é uma glândula super importante, porque ela regula todo o nosso metabolismo, né? Só que a gente pode ter uma produção hormonal excessiva ou uma produção hormonal insuficiente, né? Como eu falei lá no começo. Geralmente o mecanismo disso é autoimune, mas existem outros mecanismos, né? Então, o que acontece é que o nosso corpo reconhece as células da tireoide como estranhas, começa a atacar elas e isso pode gerar aí um problema na produção hormonal. E aí, por exemplo, o hipotireoidismo, né, que é a produção insuficiente dos hormônios, ele vai desacelerar o nosso metabolismo, né, e a nossa produção hormonal ela fica bem mais reduzida. E aí o corpo entende que está com menos combustível, né, e aí os nossos batimentos ficam mais lentificados, os pacientes podem ter um pouquinho de constipação intestinal, eles podem ficar mais sonolentos e pode ocorrer uma retenção hídrica, né, que aí acaba gerando aí um ganho de peso de em torno de 2 a 3 quilos. Então, a tireoide não é a culpada pelo ganho de peso na maioria dos casos. O que ela faz é gerar realmente esse ganho que não é muito expressivo, né? E tem um tratamento, né, super bem estabelecido, que é a reposição do hormônio. Então, as pessoas podem tomar comprimido e muitas vezes elas tomam por muitos anos, né, ou até a vida toda, dependendo do caso. Mas geralmente controla super bem. Aí no outro extremo é o hipertireoidismo, que também ocorre esse mecanismo autoimune na maioria, não existe só esse mecanismo, mas é um deles. E aí ocorre o oposto, né? O corpo fica mais acelerado, então os pacientes perdem peso, eles ficam com taquicardia, né? O coração bate rápido, ficam com insônia, mas também temos tratamentos super eficazes, né? Que pode ser medicamento, cirurgia, enfim, aí varia caso a caso. É importante que a pessoa consulte até para ela saber qual é o caso dela, qual é o tipo de doença que ela tem para conseguir tratar, né? Com certeza. E muitas vezes são sintomas inespecíficos, né? Que a gente só consegue ter certeza fazendo exame e uma avaliação clínica, né? E falando também de uma outra causa, assim, que é bem comum também nas pessoas, é o caso da diabetes.
Se a gente conversa com as pessoas e a gente escuta, a pessoa tem diabetes, né? E às vezes é um assunto, um nome tão comum que a gente não para pesquisar realmente quais são as principais causas. A gente sabe que uma delas é o açúcar, né? Mas eu gostaria que você explanasse melhor assim as principais causas desta doença. Sim. Bom, então o diabetes realmente vem sendo cada vez mais comum também, né? E existem 2 tipos principais, né? Existem outros, mas são um pouquinho mais raros. Eu vou falar mais desses mais conhecidos. Os mais comuns. Então, tem o diabetes tipo 1, que é também um mecanismo autoimune, né? Muito semelhante ao que eu expliquei da tireoide, né? Só que aqui as células do nosso corpo reconhecem as células do pâncreas, né? Da parte endócrina do pâncreas, como estranhas. E essas células vão, aos poucos, perdendo a sua função. Então, elas não conseguem mais produzir insulina. E esses pacientes, eles acabam tendo que repor realmente a insulina aí pro resto da vida, né? É bem mais comum na faixa etária pediátrica, em adultos jovens, mas sim, ela pode acometer até pessoas aí com uma idade mais avançada. O legal, e é uma das coisas que eu, assim, particularmente eu gosto muito de trabalhar, enfim, o legal do diabetes tipo 1 é que o tratamento tem melhorado muito nos últimos anos. Avançado. Isso. Tem, assim, insulinas cada vez mais modernas, né, que estão realmente mimetizando uma insulina aí, endócrina mesmo, né, que a gente produz. E também tem as bombas de insulina, né, que estão cada vez aí melhores, e isso tem melhorado bastante a qualidade de vida dos pacientes, né. Doutora Paula, para quem assim está com essa dificuldade, para quem tem diabetes, para quem tem obesidade e às vezes está em dúvida, né? Assim, olha, qual profissional eu vou procurar, né? A gente sabendo que agora tu vem para cá, né, com uma nova proposta, com um novo modo de atendimento, assim, eu gostaria que tu reforçasse a importância do profissional, né, do endocrinologista, e também já falasse onde está situado o teu consultório, para que se as pessoas tiverem interesse em fazer uma consulta também, né, com vocês lá. Sim. Bom, então, assim, endocrinologista eu falei bastante, né? Aqui a gente avalia a parte aí, né, dos hormônios, mas também toda a saúde global. Então, muitas vezes os pacientes estão com sintomas um pouco inespecíficos, né? Estão aí com sintomas de cansaço, que a gente sabe que pode ser muito pelo estresse também do dia a dia, né? Mas às vezes vale a pena aí uma revisão laboratorial, uma revisão clínica, né? Então, para esses casos, o endocrinologista, a gente é treinado para isso, né? A gente estuda para isso. Então, vale a pena uma avaliação. Também reforçar que o diabetes, ele é uma doença geralmente silenciosa. Às vezes, a gente acaba detectando só em exames. Mas, alguns casos, né, um pouquinho mais avançados, os pacientes têm sintomas de poliúria, que a gente fala, que quando está fazendo muito xixi, além do normal, ele pode estar perdendo peso, tá com fome excessiva também. Então, se alguém tiver algum desses sintomas, é importante uma avaliação também, né? E, enfim, como eu falei, a nossa área é bastante ampla, né? E muitas vezes a gente consegue ajudar muitos pacientes, né? O consultório, eu vou trabalhar junto com o meu pai no centro clínico, ali do Hospital de Caridade. A nossa sala é a 406. E a gente está sempre à disposição para atender vocês. Realmente uma área muito ampla aí, então fica o recado, né, para quem está em casa, né, sentindo esses sintomas, ou também, né, como tu comentaste antes, né, fazer essa revisão, né, para prevenir também doenças. Doutora Paula, nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista, então eu agradeço a sua presença aqui, a sua disponibilidade em estar conversando conosco e informando aí a comunidade, né, de mais um benefício aqui que a comunidade de Erechim vai ter. Sim. Muito obrigada. Obrigada a vocês, queria agradecer de novo, né, de poder estar aqui e dizer que eu estou muito feliz mesmo em estar voltando para Erechim, né, estar perto da minha família e dessa cidade que tem crescido tanto aí nos últimos anos. Muito bem, gente. Olha, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista para você. No Bom Dia Entrevista de hoje, eu recebo o professor universitário e também empresário aqui de Erechim, Júlio Brondani, para falar sobre a RS 477 e a importância das ligações asfálticas aqui para a região do Alto Uruguai. É às 8 da noite. Não perca! E o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você, tudo de bom e até mais!